Bem-vindos ao Europa 28. Bruxelas retomou a proposta para uniformizar a tributação das empresas. O objetivo é evitar distorções fiscais e forçar as sociedades a pagarem impostos no país onde geraram os lucros. O plano de ação foi apresentado a semana passada e vai estar em consulta pública até 9 de setembro. A Comissão Europeia já apresentou as linhas orientadoras do Plano de Ação da Reforma da Tributação das Empresas na Europa. A ideia é criar um sistema de regras comuns para calcular a matéria coletável das empresas e das sucursais de países terceiros na União Europeia. Este é o primeiro passo para a uniformização fiscal em sede de tributação direta. Uma segunda fase da reforma é estudar a consolidação das matérias coletáveis e este é o ponto mais sensível. We want to fundamentally improve the EU's rules on corporate taxation, to make them fairer, to make them more efficient, more growth-friendly. We can no longer tolerate a situation where some companies pay close to nothing in taxes. It is not fair because in the end, someone ends up carrying a heavier tax burden. We need to end unfair tax competition so that all companies in Europe can thrive and compete on an equal footing. Um dos grandes objetivos da reforma é combater o planeamento fiscal agressivo das multinacionais e obrigar as empresas a divulgarem os impostos que pagam, de forma a ajudar o combate à fraude e evasão fiscais. A cross-border company in the EU pays on average 30% less tax than a similar company active in only one country. Now, research suggests that when a country increases its corporate taxes, the profits that companies declare before they actually pay those taxes decrease. That's because the profits are shifted elsewhere. About 70% of all profit shifting is done through transfer pricing between the different parts of a company and the intellectual property being located in low-tax countries or in tax havens. A Comissão publicou ainda uma lista com 30 paraísos fiscais, com 4 bandeiras europeias: Andorra, Mónaco, Liechtenstein e Ilha de Guernsey. Curiosamente, os regimes fiscais, como o de Luxemburgo, ficaram de fora. Para analisar a questão, são hoje meus convidados José Azevedo Pereira, ex-diretor-geral de Impostos e vice-presidente do ISEG, António Carlos dos Santos, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Jaime Esteves, partner da PwC, e Nuno da Cunha Barnabé, sócio da PLMJ da área de Direito Fiscal. A todos, muito obrigado por estarem presentes e por terem aceito o meu convite. Começaria por si. O que lhe parece esta reforma ou esta proposta de reforma da Comissão Europeia? Tem verdadeiramente pernas para andar desta vez, já que está congelada ou parada desde 2011? Bem, eu tenho enormes dúvidas de que esta solução ou esta proposta possa constituir uma solução. Como já se intui da sua pergunta, este tipo de soluções têm vindo a ser propostas, em alguns dos casos, desde há largos anos, sem sucesso, têm problemas técnicos de implementação e problemas de consensualização. Enfim, há 5 vertentes que vêm a ser propostas. A primeira é uma reativação da CCCTB, portanto, que é uma base comum consolidada para o IRC. E até este momento tem sido impossível consensualizar uma resposta a este nível, porque há alguns dos países europeus que não estão interessados na medida. Depois temos medidas quer incentivadoras da transparência fiscal, quer, enfim, e que passam, que vão em paralelo com uma iniciativa da OCDE chamada Base Erosion and Profit Shifting, que têm, enfim, depois nós podemos discutir isto em mais detalhe, mas têm um problema de fundo, que é o problema da competição fiscal entre os Estados. Portanto, basicamente as soluções de Base Erosion and Profit Shifting são soluções que apostam numa maior transparência e na cedência de informação, com vista a que a transmissão de lucros entre países
que acaba invariavelmente com esses lucros a não serem tributados ou serem tributados a taxas muito baixas, possa ser detectada e de alguma forma combatida pelas administrações fiscais. E de facto eu não tenho grandes dúvidas que o ambiente se vai a este nível tornar mais transparente. Mas, como eu disse, há um elefante no meio da sala. Eu disse-o há 2 anos no Forum on Tax Administration na Rússia, onde a questão foi colocada pela primeira vez ao nível das administrações fiscais pelos líderes da OCDE e também por mim e por outros colegas. Portanto, enquanto, enfim, não se quiser resolver ou abordar a questão da competição fiscal entre países, não é só entre países externos à União Europeia, enfim, este projeto faz questão de identificar um conjunto, uma lista de pequenos países que são países com regimes fiscais preferenciais. Mas há problemas de competição fiscal no interior da própria União Europeia. E, consequentemente, o problema dificilmente será resolvido. Portanto, como eu estou a dizer, podemos debater isto ao nível do detalhe de cada uma das propostas, mas o drama de fundo é o facto de o IRC... Não, o drama de fundo é mais profundo. É o facto de o IRC em si ser um imposto em crise. Eu disse num debate há relativamente pouco tempo na Suíça com um amigo meu que hoje em dia, enfim, trabalha menos estes assuntos, pelo menos diretamente, mas que liderou esta matéria na OCDE ao longo dos últimos anos, que é o professor Jeffrey Owens. Eu dizia o imposto está morto. Numa perspectiva um pedaço radical, ele dizia-me, no interior do mesmo debate, não está morto, mas está moribundo. Esta é uma questão que também, de bom grado, debaterei, mas a questão é que o imposto é baseado numa realidade que é uma realidade contabilística. A contabilidade não é exatamente uma ciência. Há trabalhos científicos feitos com base em informação contabilística e em redor de temas contabilísticos, mas é um conjunto de convenções. Pelo facto de ser um conjunto de convenções, em primeiro lugar, enfim, há 2 problemas. Um que tem a ver com a leitura que é feita das convenções, há sempre um determinado intervalo e esses intervalos não são convergentes. Depois, o tipo de convenções que é adotado varia de país para país. Em cima disto temos depois, enfim, o conceito que se tributa normalmente de uma forma ou de outra é um conceito de lucro. Este conceito também varia de país para país e aquilo que temos é que simplificar o imposto se quisermos continuar a ter um imposto sobre as empresas. Se não quisermos, logo se vê. Logo se vê. Soutor, passando-lhe a palavra a si, como é que, do seu ponto de vista, se poderia convencer as empresas a pagar uma parte equitativa do imposto no país onde geram os lucros e não expatriar esses mesmos lucros? Convencer. Talvez não seja o verbo mais adequado. Eu acho difícil que as empresas se convençam disso, não é? As empresas têm uma gestão que é uma gestão baseada, digamos, na poupança fiscal. E, portanto, essa poupança fiscal pode ser lícita ou ilícita ou assim, digamos. Há algumas que estão na fronteira entre a licitude e a ilicitude, nomeadamente tudo o que diz respeito ao chamado planeamento fiscal agressivo ou abusivo, como se diz na nossa linguagem, não é? Creio, portanto, que o problema não é das empresas também todas. Aqui o que está em jogo são as multinacionais, não é? Fundamentalmente as multinacionais. E o que pressiona qualquer alteração não é o convencimento das empresas, é a opinião pública, em primeiro lugar. Por exemplo, os jornalistas tiveram uma influência enorme neste pacote, através do chamado Swiss Leak, do LuxLeaks, antes disso também na denúncia do que se passava no Liechtenstein. E, portanto, todas essas notícias que têm vindo a público são, digamos, exercem uma pressão na opinião pública e a opinião pública nos Estados, e os Estados vão ter que resolver esta questão de algum modo. Depois há uma segunda questão que também é importante considerar. Eu não acredito que seja possível construir uma união económica e monetária com concorrência fiscal, digamos, acesa dentro da União. Quer dizer, com os Estados-membros. Nós temos visto que isso é o que se tem vindo a passar e é uma das causas dos problemas do euro. E é uma das causas dos problemas do financiamento ou da falta de financiamento de muitos Estados. Questão que vai para além, obviamente, do problema do IRC. Claro. Não é? É também o problema do IRC,
Mas, quer dizer, é o problema da tributação em geral, porque quase poderíamos dizer que muitos dos argumentos que aqui o professor José Azevedo Pereira avançou em relação ao IRC, eu diria Que são válidos são para todos os válidos, outros impostos. quer dizer, são válidos com Para alguns, outras tintas, sim. não é com o mesmo discurso. Mas são válidos para outros, são válidos para outros impostos. O problema que está em jogo é da tributação em geral. E até a passagem, não é por acaso que se fala muitas vezes, da passagem do Estado fiscal para um Estado taxador, por exemplo, não é? Significa uma mudança de paradigma. E já que estamos a falar de mudanças de paradigma, já me esteves, este momento de crise pode ser mais propício para que reformas deste género possam avançar, nomeadamente com a ideia de moralização do sistema? Precisamente, eu acho que tem toda a razão e vale a pena refletir um bocadinho. Iniciativas deste género nós vamos encontrá-las nos anos 90, por exemplo. Nos anos 90 não haveria o Económico TV, mas se houvesse, nós não estaríamos aqui a discuti-las seguramente. E como dizia o seu professor, o SwissLeaks, o LuxLeaks, enfim, todos estes escândalos ou novidades a propósito da tributação tiveram um peso muito grande. Eu penso que vale a pena refletir. Primeiro, houve uma mudança de paradigma que provavelmente vem do 9 de setembro, do 11 de setembro, peço desculpa. Quando os Estados Unidos repararam que alguma falta de troca de informações permitiu financiar atos de terrorismo, por exemplo. E isso provocou uma mudança muito forte na cena internacional. Depois, algum tempo mais tarde, tivemos algumas dificuldades nas bolsas norte-americanas, depois no imobiliário norte-americano e rapidamente chegamos à situação em que nos encontramos hoje, em que há uma exigência fiscal muito grande. Essa exigência fiscal muito grande afeta essencialmente as famílias. Porquê? Eu gosto de começar as minhas aulas de fiscalidade dizendo o óbvio, o imposto é imposto e, portanto, acho que não se convence ninguém. Nenhum de nós pagará um imposto que não tenha que pagar. Portanto, há aqui um grau de coercividade, de coatividade, de obrigação muito importante. E as empresas, naturalmente, visam o lucro e encaram a função fiscal, o custo fiscal, como qualquer outro encargo e, portanto, terão que minimizar dentro daquilo que seja licitamente possível. E é nesse contexto que a questão se deve colocar. Ora, as empresas, e sobretudo as empresas que operam em mais do que um Estado, têm alguma capacidade de escolher como alocar os seus lucros. Nós temos mais dificuldade em decidir onde queremos trabalhar, temos mais dificuldade em decidir onde queremos residir. Se tivermos bens imóveis, temos mais dificuldade em pegar neles e mudá-los para outra localização, o que não acontece com as empresas. Ora, os Estados perceberam isto muito bem. E numa altura em que nós temos cargas fiscais inimagináveis pelo mundo fora, houve uma necessidade muito forte de aumentar aqueles impostos que podem ser mais impostos. Sobre as famílias, sobre o consumo, etc. E menos sobre as empresas. Pelo contrário, e esse é de facto um elefante na sala que é importante refletir sobre ele, pelo contrário, os Estados têm uma posição algo cínica sobre esta matéria. Ao mesmo tempo que propugnam pelo aumento da base tributária, por maior troca de informação, que lhes permita arrecadar mais receita, pretendem também ter algumas zonas de maleabilidade na fiscalidade, sobretudo para atrair aqueles fatores que são mais móveis, como sejam as empresas. E isso é importante. Porquê? Porque é essa capacidade que vai criar investimento e vai criar emprego. Portanto, penso que mesmo na União Europeia devemos manter algumas zonas de liberdade fiscal e depois, se calhar, voltaremos a esse tema. Relativamente às multinacionais, e ainda pescando esta questão da crise, o argumento pode ser utilizado em sentido contrário, ou seja, se vamos atacar as empresas, e nomeadamente as multinacionais, há o risco de elas fugirem do espaço europeu e optarem por outras paragens para se sediar. Há de facto esse risco, e eu ouvi todos com muita atenção, mas acho que de facto, como explicava há pouco o professor José Azevedo Pereira em concreto, a questão é muito mais profunda. Nós sabemos desde já, por exemplo, o Reino Unido já anunciou que
não colaboraria. Estamos a falar, é preciso perceber que estamos a falar de matérias que exigem unanimidade. A tributação direta não é uma área em que a União Europeia tenha competência de harmonização. E, portanto, exige unanimidade. Mesmo que o Reino Unido aceite que os restantes parceiros evoluam para uma solução em que vamos ter todos, no fundo, a mesma forma de calcular o imposto sobre as sociedades, é disso que estamos a falar, o Reino Unido já disse que não fará. Há aqui dois problemas fundamentais, e que são problemas estruturais. O primeiro problema tem a ver com a forma como nós vemos o problema. Nós estamos, obviamente, aqui a discutir um tema exclusivamente fiscal, mas pegando um pouco também aqui nas palavras do Jaime, a questão não começa por ser fiscal, a questão começa e surge, à parte da questão, o tema, obviamente, do terrorismo, surge muito em resultado daquela que é a crise financeira a partir dos anos 2008. E pela necessidade tremenda que os Estados europeus, em concreto, ou que os Estados sociais um pouco por todo o mundo, têm sentido de reforçar as suas receitas. Isso foi sobretudo feito, e é esse o exemplo que nós temos no nosso país, foi sobretudo feito à custa de um agravamento substancial da carga fiscal. Isso foi feito de diversas maneiras, por alterações legislativas, mas também por reforço de meios de inspeção e de combate designadamente à evasão fiscal. E, portanto, quando nós vemos este problema, não podemos esquecermos que, em parte, estas medidas são também a resposta a um problema mais concreto, que é um problema de finanças públicas. Um outro aspecto importante, que não está tão presente, pelo menos naquilo que foi divulgado e neste pacote, e parece-nos fundamental, é precisamente a questão da competitividade da própria União Europeia. E é isso, por exemplo, o Reino Unido vem dizer. Os Estados da União Europeia, em geral, especialmente os Estados exportadores e os Estados que têm, obviamente, indústrias designadamente os mais fortes, são Estados que não estão especialmente interessados em abdicar desta ferramenta, que hoje ainda é uma ferramenta que lhes é legalmente permitida gerir e tem uma autonomia muito grande para gerir no âmbito das regras que hoje temos na União Europeia, por isso simplesmente não estão dispostos a abdicar dela. Como há pouco era dito também, como é que se convence as empresas? Não se convence as empresas quando os próprios Estados as aliciam, não é? Os próprios Estados aliciam as empresas, nós fazemos, embora nós próprios o fazemos, todos o fazem, enfim, com diferentes métodos. De incentivos, mas não se ou até mesmo de contratos com os próprios Estados. Acho que falta aqui também alguma contextualização de toda esta temática. Não estamos a falar, acho que na transparência nós evoluímos bastante, estamos a evoluir, se quisermos, a par e passo com os nossos parceiros internacionais, no âmbito da OCDE, mas claramente nesta matéria não estamos. E os nossos parceiros não estão, fora da União Europeia, não parecem muito interessados em evoluir. Portanto, vamos colocar a União Europeia numa situação de maior restrição quanto à própria competitividade da economia europeia. Achava que a obrigatoriedade de pôr as empresas a publicitar a sua situação fiscal e o montante de impostos que pagam seria suficiente para ajudar, pelo menos em parte, do problema? E pergunto se isto foi possível fazer em termos da banca, porque é que é tão difícil fazê-lo com as empresas? Do ponto de vista conceptual, não é difícil. Eu sou um adepto da transparência e, consequentemente, as vantagens existiriam necessariamente se caminharmos, ou existirão necessariamente se caminharmos, como sabe. Está a colocar a questão porque um dos caminhos que é preconizado é exatamente esse. Mas, como eu lhe mencionava anteriormente, o problema é um pedaço mais profundo. Esta questão e, enfim, esta ação diz respeito apenas fundamentalmente, ao IRC. E os problemas do IRC, concordando eu que tem alguma semelhança com os outros impostos, são muito mais graves. Não têm comparação, aliás. Precisamente por isto é que esta ação é desenvolvida nestes moldes. É importante percebermos que aquilo a que estamos a assistir, e eu não sei se posso mostrar isto, mas é uma evolução das taxas deste género ao longo dos últimos anos. Saiu de... Só um momento. Que grande pena minha, deve ter tocado numa tecla qualquer. Portanto, a evolução... recuperar o gráfico. A evolução das taxas não sei possível, se é possível. Sim, acho que se mostrar diretamente para a câmara e se levantar um pouco mais, talvez seja possível ver a evolução que temos. Estes dados são do Eurostat, não são meus, naturalmente. É uma evolução deste ano. Acho que não vamos conseguir mostrar. Fui eu que toquei outra vez, algures. Mas a evolução, de qualquer maneira, sem os números, não é? E, portanto, basicamente, aquilo que temos ao nível das taxas é uma evolução dramática, no sentido da quebra. Quando eu cheguei à antiga Direção-Geral dos Impostos,
a alegação que se fazia era que nós estávamos a alargar a base, nós e os outros países europeus, estaríamos a alargar a base, estávamos a permitir alguma incorporação, portanto, a transformação daquilo que anteriormente eram rendimentos tributados em IRS em rendimentos tributados em IRC e, consequentemente, enfim, a receita tenderia a aumentar. Aquilo que se verificou, estamos num ambiente que não é o ambiente mais fácil, mas não é um ambiente de crise generalizada a partir de 2008 para toda a Europa, como é em Portugal. E o imposto caiu cerca de 25%. As receitas do imposto caíram 25%. Eu diria que, enquanto ex-administrador fiscal, o IRC é também o imposto de longe mais difícil de administrar e de gerir. E aquilo que eu estou a dizer é que não... Existe muito planeamento fiscal, agressivo e não só agressivo? Existe planeamento fiscal de todos os tipos, mas atenção, eu concordo com aquilo que diz o Dr. Jaime Esteves. É legítimo às empresas tentarem minimizar a carga fiscal que têm. E é legítimo aos Estados desenvolverem ações tendentes a impor alguma equidade, porque, como dizia o Dr. Nuno Bernabé, o drama que se tem neste momento, em consequência disto, depois temos uma coisa deste género, que agora não se consegue apanhar dali, que você mencionava há um pedaço. Neste momento, a carga fiscal direta sobre o trabalho na Europa, em 2012, é superior a 50%. Se eventualmente nós estivéssemos em 2014, seria substancialmente superior a 50%, com uma outra particularidade. É que a carga sobre o consumo é de cerca de 30%. Quer isto dizer que a carga de impostos sobre o capital se tem vindo a reduzir e isto gera uma sensação de inequidade na sociedade que torna mais difícil a cobrança de impostos. Portanto, aquilo que eu estava a dizer há um pedaço, eu penso que não fui claro, é que é possível cobrar impostos sobre as empresas. Isto é uma coisa que também, mais uma vez, nos leva mais tempo. Se eventualmente nós adotarmos estratégias que têm que ser completamente diferentes, se continuarmos a fazer assentar o imposto na contabilidade e no conceito de lucro, vamos ter esta complexidade toda e vamos ter estes meios... A sugestão era que o cálculo fosse feito? Mais acima. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que temos aqui duas alternativas para ultrapassar isto. Por exemplo, sobre os ativos da empresa? Há uma que em quem ninguém quer ouvir falar, mas que se tem revelado eficaz no enquadramento fiscal correspondente, que é uma solução, por exemplo, à brasileira. Portanto, o que é que isto quer dizer? Nós cá temos a ilusão, eu não sei exatamente, mas não foi de certeza um economista, pelo menos bom, ou que tivesse um mínimo conhecimento, colocou na nossa Constituição a ideia de que o IRC deveria incidir sobre o lucro real, ou sobre o lucro tendencialmente real. Isso não existe. É importante perceber-se que, de um ponto de vista científico, não existe nenhum lucro real, nem nunca vai existir, aqui ou em qualquer outra parte do mundo. Aquilo que... Eu não estou a defender a solução brasileira. Aquilo que eu estava a dizer é que a solução brasileira tem-lhes permitido... Não, objetivamente, as empresas não deixaram de investir no Brasil. O Brasil continua a ter níveis de crescimento que são muito superiores aos níveis de crescimento da Europa. Também o nível de desenvolvimento deles é diferente. É claro, mas... mais atrativo para algum tipo de empresas. Indiscutivelmente. Mas o que é facto é que o sistema fiscal é um sistema que traz problemas para este tipo de movimentos de profit shifting que estão aqui em casa. Ou, alternativamente, e isto não tem sido ensaiado, mas, enfim, para grandes males, grandes remédios, uma tributação a taxas muito mais reduzidas, mas muito mais acima da demonstração de resultados. Portanto, o que é que eu estou a pretender dizer? É que se eventualmente tributar qualquer tipo, isto depois é uma conversa técnica que demoraria mais tempo, e para outro tipo de programa, mas tributar qualquer tipo de margem bruta, se eventualmente tiver muito poucas componentes dedutivas, e se tributar a taxas muito mais baixas, provavelmente o imposto torna-se muito mais fácil de gerir e, simultaneamente, mais eficaz. Eu devo dizer que, apesar daquilo que foi dito, não é muito fácil às empresas deslocarem o seu ponto de venda daqui, porque aqui está o consumo. E, aliás, um dos problemas que nós temos aqui, e que existe no texto, em termos gerais, é não se perceber o local, enfim, não existirem critérios definidos para definir o local onde os lucros são gerados. De qualquer maneira, se ligarmos isto em termos financeiros, eu sou professor de finanças, não sou professor de fiscalidade. Enfim, sei umas coisas de fiscalidade, mas em razão daquilo que fiz. De inderência do cargo. Exatamente. Mas, de um ponto de vista científico, em termos de finanças, é relativamente fácil identificar o local, pelo menos da obtenção da margem, o local onde se cria o valor. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que o problema é mais fundo. E se o quisermos abordar e ter uma solução para ela que seja prática, provavelmente vamos ter que pensar em soluções radicais. É tempo agora para um curtíssimo intervalo. Fique connosco.